Mas o rei do ovo, né, que é esse cara, eu li a entrevista dele, olha só, meu Deus do céu. Lembra um pouco aquele Júnior do Madeiro, né? Aquele do Bruns, que também falou um monte de besteira antes das eleições. E eu li a entrevista inteira na Folha. E a entrevista é um show de horror, do começo até o final, né? Gente, vamos lá. Mas por que eu queria conversar sobre isso que ele falou? Porque é um dos assuntos que pegou. Então, eu viajo bastante, né? Eu converso com muita gente diferente, de vários lugares, até de várias correntes aí. E o assunto hoje em dia, que na direita é um dos assuntos que tem maior aderência em termos de discurso, ou seja, que as pessoas mais param para ouvir e falam, poxa, isso aí faz sentido, e por isso, né, é um dos mais repetidos, é essa história de que está difícil contratar no Brasil porque você tem o Bolsa Família. Vou dizer até mais, esse assunto pegou tanta aderência, que eu já ouvi até de pessoas que trabalham no governo, esse questionamento, tipo, será que isso está mesmo atrapalhando, etc. Então, está na hora da gente passar esse negócio a limpo, né? Vivi, William e Demore. Quanto que é o Bolsa Família? O Bolsa Família, ele é de R$600 por mês, mais ou menos, tá? Para a família. Se a família juntar um monte de gente, não sei o que, ela consegue ter R$1.000 para a família, uma família de 5 pessoas. Gente, primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: se tem família que está preferindo não trabalhar para poder ficar a família inteira com R$1.000, e isso pode ser que seja possível, vamos lá, pode. Pode ser que isso esteja atrapalhando algumas empresas contratar? Pode. Vamos começar com o contrário do que as pessoas acham que a gente falaria. Eu tô confirmando isso. Eu estou aceitando esse fato. Agora, a pergunta é o seguinte: irmão, se tem alguém que prefere morar com 5 pessoas dentro de casa, ganhando R$1.000, ao invés de trabalhar, que emprego é esse, irmão? Que condição de trabalho é essa? Porque essa é a pergunta. Tá? Acho que está no mudo você, William. Não, eu disse que sendo o salário mínimo R$1.518, né? Então, assim... Cara, em primeiro lugar, são vários... E não é à toa, presta atenção no que eu vou falar, gente. Não é à toa que na mesma entrevista ele defende o pagamento por hora. Não é à toa que na mesma entrevista ele defende que no Brasil o pagamento seja feito por hora. Por quê? Porque nem salário mínimo ele quer pagar. E o que as pessoas não entendem, é que no Brasil a renda média per capita, olha o que eu estou falando, a renda média de cada pessoa da metade mais pobre do Brasil é em torno de R$500 por mês. O número de pessoas no Brasil que trabalha... Responder esse comentário aqui, agradecendo a contribuição da Socorro Nascimento. Dê ênfase aos feitos do Lula, não a falas de gente que tenta destruir as pessoas que lutam por nossa democracia e nossas instituições. O problema, Socorro, é que esses golpistas precisam ser denunciados. Aqui, por exemplo, o Edu Moreira está defendendo o Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do presidente Lula. A gente está falando dos feitos do Lula, gente, mas lembrando, o que a gente faz aqui é jornalismo, não é propaganda. Nós estamos informando vocês, nós estamos conversando a respeito de vocês. A gente tem que falar do Flávio Bolsonaro, sim. Eles estão falando em dar um golpe em 27, gente. Na verdade, se a justiça fosse efetiva nesse país, o Flávio Bolsonaro estava preso pelo que falou. Tá? Então é importante falar dos golpistas, sim. Ganhando menos do que o salário mínimo é gigantesco. Dezenas de milhões de pessoas, dado oficial, dezenas de milhões de pessoas no Brasil ganham menos do que um salário mínimo. Ah, Eduardo, mas pode? Teoricamente, não pode. Mas pode. E aí, quem poderia fazer alguma coisa nesses casos em que as pessoas ganham menos do que um salário mínimo?
a Justiça do Trabalho. Lê a entrevista desse rapaz e vê o outro que é acusado na entrevista do rapaz. É a Justiça do Trabalho. As coisas, gente, as coisas não acontecem à toa. Eu tinha um chefe na época que eu trabalhava no mercado financeiro que falava o seguinte, ó, é aquele joguinho de criança, o quadrado encaixa no buraquinho do quadrado, a bola encaixa no buraquinho da bola. Tudo tem lógica, tudo tem explicação. Então, na mesma entrevista, ele reclama que as pessoas não estão querendo trabalhar porque estão ganhando Bolsa Família e ataca a Justiça do Trabalho e defende um salário por hora. O que esse cara está querendo? Esse cara está querendo mão de obra escrava. E aí eu vou te falar, graças a Deus é uma expressão popular, graças ao Bolsa Família, essas pessoas não estão querendo trabalhar. Eu acho uma notícia boa dessas pessoas não estão querendo trabalhar. Por quê? Porque significa que elas têm alguma escapatória. Elas têm alguma defesa para não serem obrigadas a trabalhar para ganhar R$500 por mês em condições assim absolutamente indignas, inseguras. Sim. E para fazer uns caras desse bilionário. E ele comete ainda, na entrevista dele, um daqueles erros que, para mim, é um dos mais maldosos, mais perversos, sabe? Que é aquele onde ele se acha responsável pelos bilhões que ele ganhou. Ele não é o responsável pelos bilhões que ele ganhou. Ninguém consegue ficar bilionário sozinho, com o seu trabalho. Porque ele fala, eu acordo às 4 da manhã para praticar esporte. Sempre aquela história de eu acordo às 4 da manhã. Meu irmão, se a gente pegar hoje, agora não, porque já está vazio o ponto de ônibus, porque todo mundo já está nos seus trabalhos. Mas se você chegar no ponto de ônibus aqui, na zona rica de São Paulo, e perguntar para as pessoas que estão descendo, com cara de trabalhador e trabalhadora, né? Não é a cara que está vindo por correr no Parque do Ibirapuera. Esse normalmente nem vem de roupa de... Como é que se diz? Bermudinha, faixinha na cabeça, todo... Você vê quem é trabalhador. Pergunta para o trabalhador que horas ele acordou. Pergunta para a trabalhadora que horas ela acordou. Acordou às 4. Mas só que não acordou às 4 para fazer esporte. Exatamente. Acordou às 4 para arrumar as coisas do filho que vai para a escola. Para deixar o almoço pronto em casa, porque tem que ir para o serviço. O povo brasileiro acorda às 4 horas da manhã. Vamos pingar superchat, gente. Não é por falta de trabalho, de vontade de trabalhar, de capacidade de trabalho, por oferta de trabalho. É por falta de pagamento e de reconhecimento da importância desse trabalho. Porque se a gente está aqui conversando, é porque tem um poste de energia que chega aqui em casa. É porque tem um fio de energia que foi passado. É porque tem um asfalto aqui na rua que vocês usaram para poder chegar aí no trabalho. E tudo isso, as paredes dos lugares onde a gente está falando, os fios que trouxeram essa eletricidade que está sendo gerada em várias usinas, que também tiveram que ser construídas, tudo isso foi feito por pessoas que ganham R$1.000, R$1.500, às vezes menos no salário mínimo, para que a gente pudesse estar aqui, para depois vir o cara e dizer assim, eu acordei às 4 da manhã e eu fiz o meu império, porque aí começa a fazer aquele negócio que quando eu era mais novo, eu vou até falar um mini palavrão às horas da manhã, a gente chamava isso de cagar regra. Sabe o que é isso? Desculpe o termo horroroso, mas é isso que esses caras fazem. O cara chega e depois que vira bilionário começa a dizer assim, não, é só acordar às 4 da manhã. É só ser esforçado. É só tomar risco, porque o empresário merece ganhar dinheiro porque é ele que toma o risco. Irmão, qual o risco que uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, menos do que o salário mínimo, está tomando? Todos os riscos do mundo. Todos os riscos do mundo, porque ele mora numa área de risco. Risco da milícia, risco do tráfico. Ele mora numa área de risco, numa encosta que pode cair com um temporal, onde ele pode perder tudo. Ele trabalha num lugar de risco, porque ele pode perder o emprego a qualquer momento. E hoje em dia, nem mais o FGTS tem.
porque já está tomado pelo crédito consignado. A vida dele é só risco. Isso é outra maluquice que as pessoas falam que o empresário no Brasil é que toma risco. E a gente tem um problema no Brasil. Bota vocês na minha... Eu não gosto de ficar falando sozinho aqui. Bota vocês na tela. Eu sinto saudade de vocês. Obrigado. É o seguinte, a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte, gente. Você pegar e fazer um trabalho, que é o trabalho das pessoas que ganham um salário mínimo no país, é um trabalho que o cara do ovo lá, ele não faria. E isso parece besteira, mas não é besteira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todo trabalho deveria ser um trabalho digno. Deveria ser um trabalho que qualquer pessoa se sentiria assim, apta a fazer sem se sentir desrespeitada. Se você chega para esse cara e fala o seguinte, o rei do ovo aí, fala, ô rei do ovo, você que vai fazer toda a limpeza da tua empresa. O rei do ovo, você que vai botar o lixo para fora da sua empresa. O rei do ovo, você que vai carpir o mato na frente para ficar bonitinho. Aí, sabe o que ele vai achar? Ele vai achar que não é digno. Ele vai achar que é indigno ele fazer isso. Ele vai falar, não, eu já fiz isso lá atrás para não ter mais que fazer hoje. E olha que loucura a gente ter uma quantidade gigante de trabalhos que todo mundo, assim que pode, que ganha um dinheiro, fala, eu nunca mais vou fazer isso, que isso é indigno. Irmão, isso não é trabalho, isso é castigo. Dessa forma, isso é castigo. E como é que a gente pode desejar para os outros castigo? Então, assim, é uma Obrigado, Patrícia. É isso aí, gente. Assim, 115. O nojo que é a nossa elite econômica e que sempre tenta... é isso aí, ó. E fazendo gracinha, falando umas besteiras dessa, que nem todos os outros fazem, entendeu? Que nem o cara lá daquele Madeiro fez, que nem aquele Luciano Hang faz. É isso, é uma turma, cara, que é a famosa elite do atraso que o Gessé tanto fala. Mas eu acho uma entrevista dessa uma afronta, sabe? Um ataque mesmo, um ataque. E eu acho que a gente tem que ser tão duro rebatendo isso quanto para mim, leviana são levianas as afirmações que esse cara faz nessa entrevista. Eu fiquei revoltado quando eu li essa história. Edu, enquanto você estava falando, eu estava aqui tentando achar, mas olha como é difícil achar essas informações, né? Mas a gente pode confirmar tranquilamente que as informações existem, só que eu não consigo encontrar o montante da grana. Porque para essa galera, o problema é o Estado te dar um benefício de dinheiro na sua mão e aí você vai ficar preguiçoso e não quer trabalhar, né? É o grande argumento que se faz. Essa Granja Faria se instalando agora no Tocantins, o que eles estão ganhando lá, Edu? Isenção fiscal, crédito tributário, e terreno, só que eu não consigo achar o valor, Edu. Qual que é o valor? A gente não sabe quantos Bolsa-Famílias esse cara ganha. Quantos Bolsa-Famílias esse cara ganha? É isso, esses bilhões dele, quantos desses bilhões dele vieram de isenção fiscal? Isso. E aí quer dizer o seguinte, só para vocês entenderem, vocês estão nos assistindo, que eu gostei do Trevisan, que ele fala exatamente o que é para a gente poder entender. Significa o seguinte, se ele está ganhando isenção fiscal, isso significa que dos bilhões que ele tem, vários, se não todos, quiçá todos, são pedaço de trabalho teu que está assistindo. Porque o teu trabalho se transforma em riqueza. Um pedaço dessa riqueza é recolhido pelo governo através de impostos. E são esses teus impostos que bancam as contas e permitem dar isenção para um cara como esse. Então, quem está bancando ele é você. Então, o teu trabalho, que acorda às 4 de manhã para trabalhar e não para fazer o esporte, o teu trabalho, que acorda às 4 da manhã para fazer aquele trabalho que ele não quer fazer, o teu trabalho, que na empresa dele é limpar, fazer as coisas que ele acha indigno, o teu trabalho, meu irmão, é que fez aqueles bilhões, porque ele ganha isenção. Não é o Bolsa Família de R$600, é o Bolsa Bilionário de, tá 800 bilhões, somando tudo, tá 800 bilhões, sei lá quanto que dá, um valor gigante. E aí, só que é maior ainda, né, meu irmão? Porque é o seguinte, esse cara,
Vamos falar do seguinte, olha só, uma frase só. Se o Bolsa Família, na visão dele, está fazendo o trabalhador Vamos, gente, pingar superchat não querer Pix. trabalhar, o Bolsa Juros está fazendo o bilionário não querer trabalhar também. Porque essa turma, gente, é o seguinte, conta fácil, em 6 anos, eu não posso fazer outra mão, porque outra mão está dentro aqui da Ticoia. Em 6 anos, que é 5 mais 1 da outra mão. Em 6 anos, sem gastar uma gota de suor, essa turma dobra o dinheiro que tem. Dobra. Tem 100, vai para 200. Fazendo o quê? Nada. Só aplicando dinheiro. Mas, Eduardo, se dobra o dinheiro, quem é que banca isso? Você, com o teu trabalho. Com o teu imposto. Essa turma é que menos paga imposto. E aí, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer nada, porque o cara desse nem vê notícia, né? Sabe nem o que está acontecendo. Mas olha só, sabe o que ele vai falar? Se você falar isso para ele vai falar, não, mas eu pago 50 milhões de reais de imposto, 100 milhões de reais de imposto. Ele só não vai dizer quanto que isso significa perto do valor total. Porque proporcionalmente, meu irmão, minha irmã, você paga muito mais imposto, mesmo que você esteja na faixa isenta de imposto. Porque as coisas que você consome têm imposto. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem... Ah, mas agora eu estou liberado do imposto sobre a cesta básica. Que bom que você está liberado. Mas o resto todo você não está... Você compra camisa. Camisa não tem a isenção. Você compra remédio. Remédio não tem a isenção. O consumo no Brasil é onde o imposto está ali escondido. Então, uma vergonha, uma entrevista como essa. E ele, naquele bingo que a gente tem, sabe o bingo das coisas que o bilionário fala, que você tem que ir marcando? Pô, meritocracia, tem que receber por hora, o Estado não sei o quê. Nesse bingo, ele marcou todos os pontos. E mostra que realmente no Brasil, para você ser bilionário, meu irmão, tu tem que ter 0 de inteligência. Tu tem que ser um cara perverso, tu tem que ser um cara oportunista, tu tem que ser um cara que mama nas tetas dos incentivos do Estado, e aí você quer cada vez mais cortar os benefícios que o Estado dá para os mais pobres para sobrar mais benefício para você. E como é que sobra o benefício para o rico? Através de juros altos e através de isenção fiscal. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.